Olá, seja bem-vindo ao canal Box Aberto. Dê seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Muito importante a sua inscrição no canal. Muito bem, vamos fazer aqui um balanço da temporada 2024 do Goiânia de Turismo.4. Acho que foi um ano, no meu modo de ver assim, um ano de crescimento da categoria novamente. Porque por algum tempo a categoria andou meio aos trancos e barrancos ali, mesmo com um bom grid, beirando, tinha corrida até chegando a mais de 30 carros, mas em termos de transmissão, em termos de organização, a coisa estava meio complicada. Desde 2000, no meio de 2022, quando houve a mudança da organização, com o Marcos Ferreira do Cefego assumindo a organização da categoria, primeiramente foi feito até um estudo, uma forma de como a categoria ia se gerir. No ano passado, 2023, foi um ano que a categoria teve suas etapas, algumas dificuldades, até corridas que não foram transmitidas, que isso foi até um ponto de crítica durante o ano. Mas nesse ano houve uma evolução. Teve todas as corridas transmitidas. Acho que a etapa que não foi tão bem transmitida foi a segunda, que houve uma série de problemas que muito, às vezes, não por culpa de organização, por culpa mais de prestador de serviço, mas que foi importante ter acontecido isso, porque após a segunda etapa houve uma ruptura disso. E a organização do evento entendeu que precisava entregar um produto bom para pilotos, patrocinadores e telespectadores, internautas. E com a contratação da Gamboa Produções, que já fazia a Fórmula 200 com grande eficiência, foi uma bola dentro do campeonato. Por quê? Tivemos transmissões melhores, com mais qualidade, com o recurso do replay. Com o Anselmo, que de vez em quando fazia alguns eventos, já quando havia coincidência da Turismo.4 Brasil e do MBR, que o Anselmo que trabalhou nessa parte, também já tinha essa qualidade, que é muito boa, por sinal. Mas, no âmbito regional, com a Gamboa entrando como parceira do campeonato, foi muito importante. Foi um gol, vamos dizer assim, foi um gol que a categoria fez, porque houve uma evolução na transmissão que foi muito importante, com recurso técnico, com replay, com novas câmeras. É um ponto positivo. Teve problemas? Teve, como qualquer nova produção tem, porque a Gamboa, apesar de ter uma especialidade com automobilismo, no caso da Fórmula 200, ela tinha algumas dificuldades porque não conhecia bem o âmbito marcas, autódromo. Então você tem uma corrida de rua, é uma forma de transmissão, corrida de autódromo é outra. E ainda mais a Fórmula 200, que é uma categoria que os circuitos são pequenos. O autódromo não, o autódromo é grande, quase 4 km de pista. E você tem que ter vários outros tipos de recursos na transmissão. Então, uma primeira experiência da Gamboa foi positiva. É claro que nós vamos ter que ajustar algumas coisas ali para 2025, depois da volta do autódromo, da volta da reforma do autódromo, mas acredito que a categoria deve correr fora, falam em Campo Grande, 2 etapas. Isso vai ser ajustado, questão de cabine de transmissão, que fizemos alguns testes durante o ano, foi até importante fazer isso, a gente viu o que é bom, o que é ruim. E a equipe de transmissão, que também foi uma boa adenda. Não é porque eu sou comentarista não, gente, pelo amor de Deus. Eu só tento agregar. O narrador contratado, que é o Rodrigo Alves, vestiu a camisa do Marcas. Ele já tem experiência da Fórmula 200, é um baita narrador de futebol também. Eu até sou ouvinte dele quando ele faz os jogos. E ele entendeu, agregou a transmissão. Com o meu conhecimento de pista, de boxe, técnico, como eu vou dizer palavras que ele mesmo disse, você me ajudou muito nesse ponto, que você, com todo o conhecimento que você tem dentro do box, conhecendo os pilotos, conhecendo o meandro, me auxiliou nas transmissões, só contribuiu com o meu trabalho. Eu até agradeço o Rodrigo pelas palavras que ele me deu. Eu fico muito feliz de ter ajudado ele nesse ponto. Nós mesmos, eu e o Rodrigo, temos algumas coisas a melhorar. Eu, da minha parte, tenho algumas coisas que eu preciso corrigir, porque a gente não é 100% certo das coisas. Então a gente precisa ajustar as coisas. E com o tempo, a gente vai melhorando, vai evoluindo. E nesse ponto, a equipe de transmissão foi muito bom, porque casou bem, narrador e comentarista. Isso é muito bom. Até uma corrida teve reportagem do Bruno de Crado, do Alexandre Garcia, uma coisa que a categoria eu acho que é importante ter,
repórter no box, principalmente quando tem problema. Mas isso aí é uma coisa que eu acho que a Gamboa, com a organização, com o Cefego, deve ajustar. E vai ser bom, é bom. Para a categoria foi muito bom. Então a bola dentro, atraiu mais patrocinadores, o público voltou para o autódromo, isso é muito importante. As corridas atraíram mais pessoas dentro, até fora do autódromo, também na parte de arquibancada, muita gente começou a assistir mais as corridas. E a audiência das corridas aumentou bastante, a divulgação foi boa. Vai melhorar? Vai, mas está começando a ficar bom. E outro, nosso campeonato é muito disputado, as corridas são muito fortes, então isso atrai mais público. Então, nesse ponto, a organização fez muito bem. O que não ficou legal, e muito também não é conta da organização, nem da federação, foi a questão das datas das corridas. Houve uma mudança de data que acabou prejudicando algumas equipes, mas não por causa da organização, por causa de outra entidade que é nacional. Não vamos ficar citando aqui para não correr um problema maior. Então, todos sabem o que aconteceu, a mudança de data da Turismo Nacional, então acabou atrapalhando, porque boa parte das equipes fazem, além do Turismo Nacional, Goiânia 1.4 faz a Turismo Nacional. Mas foi uma coisa que pelo menos conseguiu manter o grid, a última etapa até beirou os 30 carros, que foi uma média boa de carros esse ano, 26, 27 carros, chegando a passar de 30 algumas etapas, então um ponto positivo, uma média de grid até maior que a do brasileiro, tá? O brasileiro teve uma média de grid não tão boa como nos últimos anos, e esse ano o regional, aqui o Goiânia 1.4 teve esse ponto positivo. Espero que após essa reforma do autódromo, a questão das datas sejam ajustadas, que eu sei que é difícil, a federação sofre muito com isso, por causa da procura do autódromo de Goiânia, mas eu acredito que isso vai ser resolvido para 2025. Campeonato em si, em termos de pilotos, na A foi um domínio completo do Vitor Pirillo. Quem ameaçou mais ele foi Pablo Alves e Célio Vinícius, mas com a ausência também do Célio Vinícius e do Pablo devido ao Turismo Nacional, na última etapa, o beneficiado foi o Ricardo Raimundo e a dupla do Izio e Léo Camum. Eles acabaram ficando vice e terceiro colocados consequentemente. Isso acabou dando uma margem ainda maior para o Vitor Pirillo, que foi consagrado campeão com méritos, com merecimento pela Petrópolis Motorsport. A B foi muito disputada, do início ao fim, muita controvérsia, muita briga. O Lohan foi campeão pela constância, que pela performance, ele estava mediano ali, sempre terceiro, quarto, segundo. Uma vez, eu acho que ganhou uma ou duas corridas apenas no ano, mas na regularidade ele conseguiu o campeonato pela Rede Motorsport. Lembrando que o campeonato ainda está sob júdice, o Tony Mariano entrou com recurso após a desclassificação da primeira corrida, e está sendo feita uma análise aí de um item. Após essa análise, se a análise for deferida, ou seja, positiva para o Tony, aí o título vai mudar de mãos para o Tony Mariano. Mas isso está a ver, então, por enquanto, o Honra continua com o título. Se caso não mudar nada, continua com o título, mas se caso houver a mudança de resultado após a análise do item que está sendo analisado, o Tony Mariano pega o título para ele pela Pérez Competições. Os dois com o motor do Marquinhos. Marquinhos foi em termos de motor, foi o homem do ano em termos de motor nesse ano. E aqui tá falando um cara que é concorrente dele, tá? É concorrente. E a gente tem que admitir quando o adversário está melhor. Cabe nós trabalhar para melhorar. E na Novatos, também uma disputa bem interessante, teve um pouco de controvérsia, uma questão de pontuação, enfim, mas o Thiago Costa conseguiu o título, uma boa revelação. Ele que é sobrinho do Paulo César Costa, que foi piloto nos anos 80, anos 90, e conseguiu um título, um cara que é batalhador do automobilismo, policial militar, pessoa muito boa, muito ótima de conversar. E um título aí, ele e o pai dele sofrem muito, trabalham duro aí. E ele pela classe A da equipe do Ciro e do José Wilson, se não me engano, o Alderbal, que é o preparador do motor, da workshop, mereceram o título. E disputaram o título com o João Ricardo o tempo todo, o João Ricardo ali da Brandão Motorsport, disputando bastante o título com ele. E no final deu o Thiago aí com méritos, tá de parabéns. E no caso da Sênior, nós tinha falado que até com o Colombo Neto foi campeão, mas na verdade o campeão foi o Aloysio Carvalho, outro piloto das antigas que andou muito bem,
teve performances muito boas. Tá de parabéns ele da Haná JW. Parabéns pelo trabalho. Acho, se não me engano, o Anderson mesmo que faz o motor da equipe JW, que faz o MBR também. Então tá de parabéns aí o Aloysio Carvalho. Na questão técnica, os comissários tiveram muito trabalho esse ano. Muitas novas ferramentas, outras formas de fazer a vistoria, que é positivo. Os comissários estão aprendendo ano após ano, evoluindo. O trabalho do Ângelo, do Rômulo, do Paulo Henrique, da Fernanda. Eles que são, na grande maioria das vezes, os comissários das provas. Muita mudança de resultado, muita coisa que estava, às vezes que estava realmente fora de conformidade, ou teve alguma dúvida de outras também, que os comissários trabalham para fazer o certo. Às vezes cometem erros, é normal, nós preparadores cometemos erros, pilotos cometemos erros, isso é uma coisa normal, mas o trabalho que o Ângelo tem feito nas vistorias tem sido feito um trabalho muito bom, muito sério. Então, e é uma boa para o campeonato, porque dá moralidade para o campeonato, dá uma sensação de segurança para nós preparadores e até para os preparadores se vigiarem mesmo. Que olha, o Ângelo está fazendo uma vistoria séria, está fazendo uma coisa séria, já fazia uma coisa séria, claro, mas ele está evoluindo ainda mais. E isso é muito bom para o campeonato, que dá uma moral para o campeonato muito boa. Então, em termos de vistoria técnica, há uma evolução nítida. Por mais que o Ângelo sempre fez um trabalho sério, ele cada hora que passa tem evoluído mais ainda. E é um ponto positivo, tanto aqui para a federação nossa, quanto para o campeonato. E espero que continue aprimorando tal. Revejo alguma coisa que tenha feito de errado, que é normal, de praxe, a gente não acerta todos. Isso também vale para os comissariados esportivos, que tiveram mais recursos esse ano, tiveram um treinamento maior, com mais recursos de câmeras, depois da entrada da Gamboa. Foram bem severos quando tinham que ser, na maioria das vezes. Também é raro, porque ninguém é perfeito, mas tem evoluído. Uma coisa positiva foi a questão do recurso das provas. Os pilotos tiveram direito de recurso de análise já no dia, para que, se houvesse uma punição injusta ou a não punição de algum piloto, eles puderam analisar com mais calma, e dando um resultado maior. Então, nesse ponto, foi um ponto positivo. Se dá moralidade para o campeonato. É claro que nada está perfeito, tem sempre que evoluir. Porém, o caminho é esse, o caminho certo. Não vai existir perfeição. Não existe perfeição tanto em vistoria técnica quanto em análise de lances de corrida. Não existe perfeição. Se nem na Fórmula 1 tem perfeição, vai ter perfeição no campeonato goiano, no campeonato regional, no brasileiro? Não existe. Mas o trabalho está sendo bem feito pela federação. Então, nesse ponto, a gente não pode questionar. Mas é isso mesmo. Vejo com bons olhos a volta do campeonato goiano em 2025, após a reforma do autódromo. Deve fazer corridas em Campo Grande. O que é mais legal é a volta de patrocinadores, camarotes cheios, os boxes cheios, as arquibancadas começando a receber mais gente. Dá uma coisa, igual o Marcão falou para mim, Marcos Ferreira, presidente do CEFEG, organizador da categoria, fala: muitos patrocinadores não iam atrás porque a imagem do automobilismo em Goiás não estava muito boa. Com as mudanças que tiveram durante o ano, os patrocinadores começam a voltar, começam a querer investir. Então, isso é importante para a categoria. É muito bom. Então, eu espero que o campeonato continue forte. Espero que Brasília volte, porque voltando Brasília e aqui ficando forte, falando em Cuiabá também, parece que Cuiabá começaram até a asfaltar o autódromo, eu falo para vocês, o campeonato, hoje goiano, mas voltando a ser centro-oeste, que possível, a chance disso acontecer ainda é grande, voltando Brasília, a chance desse campeonato ser um dos mais fortes no segmento Turismo.4 em termos regionais é muito forte. Porque temos equipes competentes, temos pilotos bons, temos muita gente entrando na categoria. É uma categoria acessível, é uma categoria que tem facilidade de acesso, tem facilidade de montagem dos carros, é tudo tudo padrão praticamente, né? Então, ajuda a fomentar. E o custo comparado a outras categorias, é um custo baixo comparado às categorias grandes, e é uma forma legal de entrar no automobilismo, uma forma de você entender o automobilismo muito bem. Então, eu espero que o Campeonato Goiano continue crescendo.
Por fim, eu quero desejar a todos os meus internautas, inscritos no canal e quem ainda não é inscrito, um Feliz Natal, que Jesus Cristo entre na sua vida sempre, que Ele te acompanhe por toda a vida. E você que às vezes não é religioso ou é até ateu, que seja um bom Natal, que fique sua família e que tudo dê certo na sua vida. Afinal, a gente tem pessoas que têm várias religiões ou não tem religião, então a gente tem que ser isento nesse ponto e desejar um Feliz Natal e que Deus os abençoe e proteja. Beleza? Feliz Natal a todos e essa semana tem mais vídeo. Tem que comentar aí sobre algumas novidades do automobilismo nacional e mundial. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.